Olá, tudo bem? Eu sou o Filipão e nesse vídeo eu quero te convidar para assistir o nosso último treinamento aqui na Bellinzone TV, onde eu vou falar a respeito de tintas acrílicas, tintas PVA, vinil acrílicas, emborrachadas e vamos definir qual é a melhor para ser usada, aonde eu devo usar cada uma delas, características de cada um desses produtos. É um treinamento dividido em 2 módulos, então fica ligado que essa semana a gente vai ter o primeiro módulo desse mais novo treinamento. E fica ligado também na programação da TV Bellinzone, que tem muita coisa legal para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e hoje a gente tem um treinamento bem interessante, né? Nós vamos conversar um pouco a respeito dos tipos de tintas mais usados dentro da construção civil. Estou falando de tintas para alvenaria, tá? Então nós vamos entender um pouco melhor sobre PVA, acrílica, vinil acrílica, emborrachada. Vamos saber qual que é a melhor delas, né? Se realmente existe uma melhor para tudo ou se cada uma delas atende uma necessidade. Muito bem. Esse treinamento ele está dividido em 2 módulos. Esse módulo primeiro aqui, onde nós vamos fazer uma introdução, e depois o segundo módulo que a gente finaliza o treinamento a respeito das tintas, né, das qualidades das tintas. Eu peço para você fica ligado aqui na TV Bellinzone, em toda a nossa programação. Nós temos todas as quintas-feiras, para você que é pintor, para você que é profissional de pintura, todas as quintas-feiras nós temos conteúdos ao vivo, nós temos demonstrações, nós temos treinamentos, que nem o que eu faço aqui dentro do meu quadro do Por Dentro da Lata. Então é uma TV da empresa Bellinzone, né, muito rica em informação. E para você que não é pintor, para você que é diarista, para você que trabalha com tratamento de superfícies, tratamento de pisos, instalações de pisos, porcelanatos, mármores, enfim. A Bellinzone é uma empresa muito grande, é uma empresa que tem um portfólio de produtos muito rico para você que está interessado em tratamentos de superfície, também acessórios, quer dizer, produtos, complementos para a pintura, como a cera da Bellinzone, enfim, uma quantidade de produtos bem grande para você que está ligado aí no mundo da construção civil, no dia a dia, da limpeza e por aí vai. Bem, vamos dar início então ao nosso treinamento e vamos entender um pouco melhor a respeito desses tipos de tinta e vamos ver qual é a qualidade de cada uma e aonde a gente emprega cada um desses produtos. Mas antes de tudo, vamos entender o que é tinta. Eu, em alguns treinamentos, aqui mesmo na TV Bellinzone, eu já falei sobre essa definição, já expliquei sobre isso e gosto sempre de bater nessa tecla, gosto sempre de explicar a respeito de definições e para que realmente serve uma tinta, tá? Ou uma textura, ou um produto de encapamento, ou um produto de revestimento ligado à pintura. Então, o que é uma tinta? Qual a definição para este material? Vamos lá. Tinta é uma composição líquida ou não, né? Eu coloco aqui ou não por quê? Porque existe no mercado, não no mercado das tintas de construção civil, mas no mercado dos produtos como fogões, geladeiras, janelas e vários outros produtos que utilizam a famosa tinta em pó. Então a tinta ela pode ser líquida ou não, ela pode vir em pó também, que é uma condição do produto a qual o tipo de aplicação, o tipo de utilização é diferenciada das tintas convencionais que nós conhecemos. Então, as tintas em pó, elas são aplicadas através de polaridade positiva e negativa. Normalmente se utiliza isso em superfícies metálicas, tá? Alumínio, ferro, aço inox, por aí vai. E esse produto, ele depende de uma fusão a calor. O que isso quer dizer? Essa tinta em pó ela é atraída eletrostaticamente através de polos negativos, como se fosse um ímã, né? Polos negativos e positivos
para a superfície, e depois ela é colocada dentro de um forno numa temperatura de 200 a 250 graus mais ou menos, onde ela se funde a peça. Então é uma tinta de alta dureza, de alta resistência. Você tem geladeira em casa, é uma tinta em pó. Você tem fogão em casa, você tem uma tinta em pó dentro da sua casa aplicada, tá? Então a tinta é uma composição líquida ou não, pigmentada ou não também, tá? Eu não coloquei aqui, mas a tinta ela pode ser pigmentada ou não. Você pode ter um verniz, por exemplo, que não é pigmentado, mas é considerado uma tinta também, tá? É um produto de encapamento, um produto de revestimento, também é considerado tinta, que ao ser aplicada forma uma película que protege, embeleza, valoriza e higieniza uma superfície. Então, quando a gente fala de tinta, eu gosto sempre de bater nessa tecla, tanto que é o primeiro atributo que eu coloco aqui dentro da definição. Proteção. Para mim, desde que eu comecei no mundo das tintas, para mim a principal função de uma tinta é proteger. Tá? Sempre foi, desde os primórdios do seu aparecimento até hoje, a principal função de uma tinta é a proteção da superfície. Logicamente, ela vai embelezar devido às cores, efeitos, texturas, ela vai valorizar, que uma casa pintada sempre tem uma valorização maior, uma edificação pintada sempre vai ter uma valorização maior, isso não tem uma discussão, né? Higieniza a superfície também, porque dá aparência de uma superfície, de um local limpo. Tá? Então essa é uma das definições de tinta, existem várias delas, existem mais de 300 definições que ditam o que é tinta, mas eu escolhi essa daqui porque para mim é a mais completa de todas. Muito bem. E o que são as tintas PVA? Tá? Vamos começar a falar a respeito das tintas PVA. A tinta PVA, ou a resina PVA, na verdade, foi a primeira resina sintetizada em laboratório de fórmula aquosa, quer dizer, a base d'água, para ser utilizada em tintas para construção civil, em tintas para alvenaria. Então, quando a gente fala de tinta PVA, vou aplicar uma tinta látex PVA, vou aplicar uma massa corrida PVA. O PVA significa acetato de polivinila ou polivinilacetato. É um tipo de resina, é uma resina desenvolvida em laboratório, como eu falei, e foi a primeira resina, né? Então, por que o pessoal fala, vou aplicar um látex PVA, tinta látex? Não existe tinta látex, tá? O que acontece é o seguinte, quando a resina PVA ela foi elaborada no laboratório, ela foi sintetizada, a sua aparência física, né, a aparência da resina, leitosa, esbranquiçada, meio levemente viscosa, ela se parecia com um látex da seringueira. Então ela teve essa conotação. Olha, parece um látex, então vamos chamar de resina látex, tá? Mas não tem nada a ver, ok? O nome pegou, mas é uma resina que, na verdade, ela tem uma conotação, uma tecnologia bem antiga. Se você for ver bem hoje, não existem mais tintas de acabamento, salvo as raríssimas exceções. É muito difícil você ver uma empresa hoje de ponta que produz uma tinta de acabamento com resina PVA, tá? Porque é uma resina de resistência menor, é uma resina que tem ainda um custo caro para ser elaborada, é uma resina que você vai precisar de maior concentração, então maior custo para você ter uma resistência melhor. Então por isso que é uma resina que está sendo descontinuada dentro do sistema de fabricação de tintas. E o que você encontra muito a resina PVA hoje são nas massas, né? Por exemplo, a massa corrida utiliza ainda a resina PVA, se bem que algumas já usam resina vinil acrílica, mas a grande maioria ainda é uma resina PVA, porque ela para complementos, é uma resina relativamente barata. Então, as tintas PVA são tintas que vêm vindo em desuso. Se você for falar de acabamento, não tem mais. Você não tem mais uma tinta hoje que tem uma resina PVA. Você tem das vinil acrílica, que a gente vai falar daqui a pouco, para cima, tá? Agora, vinil PVA única e exclusivamente não compensa hoje em dia você ter esse tipo de resina empregada numa tinta, ok? Bem, e o que são as tintas acrílicas, tá? A acrílica, ela é um upgrade, vamos falar dessa forma, é um desenvolvimento muito mais recente
de resinas sintetizadas em laboratório. Então, normalmente, quando você fala de tintas acrílicas, ela é desenvolvida através do estireno acrílico, que é uma resina sintetizada também em laboratório, como a resina PVA, só que o estireno acrílico ele tem uma resistência muito maior, ele tem uma concentração de polímero muito maior, ele te entrega um custo-benefício muito melhor do que a resina PVA. Então, quando você fala de tintas acrílicas, a gente tem que entender que o acrílico, né, o nome acrílico, ele tem uma conotação muito forte no mercado. Ainda hoje existe uma conotação muito forte do mercado sobre esse nome. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem todas as resinas, ou a grande maioria das resinas acrílicas encontradas nos produtos que a gente tem aí no mercado, elas não são 100% acrílicas. Normalmente, quando você tem um estireno acrílico, você tem produtos de base de 70% acrílica e o restante vinílica, né? Isso aqui é o famoso PVA. É um blend, né? É uma mistura, né? Então, quando a gente fala de resina acrílica, nós temos que entender que há variações desde blends, né, desde misturas de resinas acrílicas com vinílicas, até a resina 100% acrílica para alguns produtos, né? Porém, logicamente, a resina 100% acrílica, ela vai te dar um custo muito maior, ela vai te dar uma qualidade maior, uma resistência, brilho mais intenso e por aí vai. Porém, aderência maior também, mas você tem um custo maior. Por isso que normalmente é feito aí, quando você tem essas tintas acrílicas premium, do mercado, você não tem uma resina 100% acrílica, você tem uma resina acrivinílica, que eu gosto de chamar. Ela é 70% mais ou menos acrílica e 30% mais ou menos vinílica, que é o famoso aqui, ó, o famoso PVA, tá? Então, quando você fala de tinta acrílica, você já imagina uma tinta de alta resistência, de alta durabilidade, de maior resistência do que uma PVA, por exemplo. Só que dentro dessas, eu coloquei aqui na ordem errada, mas vamos lá. Entre uma PVA e uma acrílica, nós temos as vinilacrílicas. O que são as vinilacrílicas? É justamente o inverso. Uma tinta vinilacrílica é uma tinta que você tem a grande parte da sua formulação uma resina PVA e uma aditivação de resina acrílica, tá? Então é uma tinta que tem aí como base a resina PVA, o polivinilacetato, com uma aditivação de estireno acrílico na sua composição. Então é uma mistura também, é uma mistura de resinas, justamente para você ter uma melhora de resistência, uma melhora de durabilidade quando você compara ao PVA. Então, quando a gente fala de resistência, durabilidade, brilho, a ordem é a seguinte, né? PVA, né, é a que tem menos. Depois nós temos as vinilacrílicas, que são tintas intermediárias entre as acrílicas e as PVA. E então, essas três resinas aqui, ó, são as três resinas que dominam o mercado de tintas base d'água, né, tintas para alvenaria dentro do mercado. Então, quando a gente fala, repetindo, quando a gente fala de resina PVA, aquela resina super antiga, a gente fala de uma tecnologia que está sendo tirada do mercado. E as resinas vinilacrílicas, elas vêm substituindo as resinas PVA em larga escala. Então, muitas tintas hoje utilizam as vinilacrílicas e já excluíram a PVA. Agora, e as emborrachadas, né? O que são as famosas tintas emborrachadas ou tintas elastoméricas? Essas tintas, eu gosto sempre de... Eu estou tocando no assunto da resina, por quê? Porque os nomes das tintas, né? Eu quero comprar uma tinta acrílica, uma tinta PVA, isso tudo é resina, tá? A base da nomenclatura vem das resinas. Então, o que são as conhecidas tintas emborrachadas? As tintas emborrachadas nada mais são do que tintas com resinas acrílicas. Essas resinas normalmente são 100% acrílicas, desenvolvidas também em laboratório, todas elas são sintetizadas em laboratório, e essa resina
Ela é aditivada com polímeros, né, com as células de elastômero. O que isso quer dizer? É como se fosse uma borracha, é como se fosse um elástico. Em vez de você ter uma resina plastificada, você tem uma resina elastomérica. Olha a diferença. Ah, tá, Filipão, mas o que é uma resina plastificada e o que é uma resina elastomérica? A plastificada é aquela que você... É a mesma coisa que você pegar um saco plástico, né, um saco de lixo, ou um saco de supermercado, você vê que o saco ele estica, né, você consegue esticar aquele saco, ele consegue se expandir, mas ele não retrai, ele não tem memória, tá, para voltar a forma inicial de quando você estava esticando ele. Então, no caso da emborrachada é o contrário. Você tem a capacidade de expandir o filme e ele tem a capacidade de retrair e voltar na condição normal, na condição original que ele tinha. Essa é a grande diferença. Agora, é importante dizer que dentro do mercado existem as realmente tintas emborrachadas ou elastoméricas, que são as tintas desenvolvidas com polímeros de elastômero, mas existem também as fake, tá? Deixar isso bem claro aqui. Existem tintas que usam a resina acrílica, mas colocam coalescência, colocam aditivos dentro dessa resina para deixar ela bem maleável. Isso quer dizer o quê? Ela vai esticar? Sim, ela vai esticar, mas ela não vai retroagir, ela não vai voltar às suas condições originais. E essas tintas fake, né, elas têm uma durabilidade, essa elasticidade, que é uma característica importante das tintas emborrachadas, elas têm uma validade pequena, de 1 ano no máximo, a 1 ano e meio mais ou menos, você vai ter a evaporação desses aditivos e automaticamente você perde o poder de elasticidade que é tão importante para as tintas emborrachadas, ok? Então tem que ficar de olho nisso, dá uma lida, você vai comprar uma marca XYZ, dá uma lida na embalagem, veja se realmente são tintas elastoméricas ou se são tintas aditivadas. Se você tiver dúvida, entre no site do fabricante, procure lá a ficha técnica do produto, porque lá ele tem que informar que tipo de resina ele utiliza dentro do produto, ok? Vamos em frente então. Composição básica. Vamos entender a composição básica de uma tinta, tá? Também é um ponto muito importante que eu gosto sempre de tocar no assunto para a gente entender do que a gente está falando. Então, uma tinta basicamente ela é composta de resinas que são responsáveis pela resistência, aderência, brilho, impermeabilidade, poder de limpeza e absorção de outros componentes. Aí os exemplos que a gente viu anteriormente, ó, PVA, vinil acrílicas, acrílicas estirenadas ou 100% acrílicas estirenadas ou 100% acrílicas e alquídicas. Existem as nitroceluloses, existem outras resinas também que são utilizadas, mas essas são as principais, tá? Então quando a gente fala de tinta, você, por exemplo, você vai falar, eu falei aqui da resina nitrocelulose, o pessoal vai lá e fala, me dá um galão aí de resina nitro, de seladora nitro, né? Nitro de nitrocelulose. Então, o nome da resina sempre está muito ligado ao nome do produto, né? Ele está sempre muito interligado ao nome do produto. Por isso que é importante conhecer o tipo de produto que você está utilizando. Então, quando a gente fala de resinas, né, ela é a matéria-prima mais importante de uma tinta, tá? É a matéria-prima que mais deve ser levada em consideração. Ela é a mais cara, ela é a resina que você tem que ter a concentração certa, a qualidade certa, o tipo certo de resina para você ter um produto de qualidade. Depois nós temos os pigmentos. Os pigmentos são divididos em 2 tipos, os ativos e os inertes, orgânicos ou inorgânicos. Eles têm as funções de fornecerem cor, cobertura, enchimento e poder de lixabilidade. O mais conhecido de todos é o dióxido de titânio, que é o TiO2, tá? E também existe a dolomita, os silicatos, os carbonatos e por aí vai. A função dos pigmentos basicamente é cor, quer dizer, você chegar numa cor determinada que você precisa, e poder de cobertura, quer dizer, você cobrir aquela superfície que você está pintando, tá? Além disso, o enchimento e poder de lixabilidade também são característicos dos pigmentos. Na verdade, são características das cargas, tá? Então você tem os pigmentos conhecidos
como ativos e os pigmentos conhecidos como inertes. Os ativos, eles conferem cor, cobertura, e os inertes, eles conferem enchimento e poder de lixabilidade. Os inertes, eles são conhecidos como cargas, né? Então, quando você tem uma massa corrida, uma massa acrílica, por exemplo, você tem que ter um poder de enchimento grande, que é para você preencher aquela superfície, para você nivelar aquela superfície, para você preencher, e você tem que ter também um poder de lixabilidade, quer dizer, o produto ele tem que te dar uma facilidade para ser lixado, caso contrário você não vai conseguir chegar no acabamento desejado, tá? E quem fornece esse poder de enchimento e poder de lixabilidade são os pigmentos inertes, também conhecidos como cargas, dolomita, carbonatos e por aí vai. Quando a gente fala de TiO2, que é o dióxido de titânio, é o pigmento mais branco que existe para utilização nas tintas, é um pigmento de cobertura, é um pigmento de acabamento também, porque o titânio, o dióxido de titânio é um pigmento extremamente fino, uma moagem extremamente fina, então ele te entrega um acabamento perfeito na tinta, só que tem uma contrapartida com relação a isso, né? O dióxido de titânio ele é um pigmento mais caro, né? Bem mais caro do que uma dolomita, por exemplo, do que os carbonatos. Então ele é um pigmento que normalmente as empresas de tinta utilizam em menor quantidade para não onerar muito a formulação desse produto, mas ele é extremamente necessário, principalmente nas tintas premium, tá? Quando você fala de tintas de classificação premium e super premium, o pigmento que domina ali é o dióxido de titânio. Logicamente, na super premium mais, na premium menos, mas você tem aí uma quantidade de titânio extremamente grande, tá? Depois nós temos os solventes. Eles servem para controlar a viscosidade durante o processo de fabricação e facilitar a aplicação dos produtos. Exemplo, água, água rasa e tinta. Tá? Esses são os 3 solventes mais utilizados na linha de pintura na construção civil. Tá? Agora é importante dizer que a utilização do solvente ela é extremamente importante quando você fala de tintas que vêm com uma concentração um pouco maior, né? Você, por exemplo, eu sempre gosto de falar sobre o clima do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um clima extremamente variado, né? Tem uma variação de clima muito grande. Você tem a umidade lá no norte, você tem uma secura e quentura ali no centro-oeste, você tem a temperatura mais baixa e umidade mais alta no sul. Então, as tintas normalmente elas vêm levemente ou grandemente concentradas, depende do produto que você compra, que você utiliza, justamente para você ajustar a secagem do produto, ajustar a forma de aplicação, colocando mais ou menos solvente dentro do produto, tá? O solvente que é recomendado no verso da embalagem, ele é recomendado justamente para você ajustar durante o processo da aplicação, quer dizer, para você facilitar a aplicação do produto, tá? Então você tem um dia mais quente, você coloca um pouco mais de água ali na tinta, que é para te dar mais tempo de trabalhar com o produto. Então essa flexibilidade que o solvente dá, ele é extremamente importante. Então a função dele é justamente essa. E por último nós temos os aditivos. Eles têm a função de melhorar a qualidade final de uma tinta, tá? Exemplo, plastificantes, umectantes, dispersantes, fungicidas e algicidas e entre outros, tá? Entre outros tipos de aditivos. Agora, um deles que eu gostaria de falar muito é a respeito dos plastificantes, tá? Esse aqui, ó, tá? Plastificante. Quando a gente fala de aditivo plastificante, ele é colocado na tinta para ela dar aquela maleabilidade ao produto, tá? Para que ela não craquele, para que ela não fissure com tanta facilidade. Quando você fala de tinta emborrachada, lembra lá atrás que eu falei sobre as tintas fake emborrachada? Quando você fala de tinta fake emborrachada, são as tintas que utilizam uma resina acrílica normal, mas tem aí uma aditivação plastificante extremamente grande, tá? Isso faz com que a tinta, eu vou dar aqui um exemplo, fazer uma analogia aqui, dar um exemplo bem claro a respeito disso. É como se eu tivesse um chiclete numa mão e na outra tivesse um elástico de dinheiro, tá? Quando você pega um chiclete, você vai esticar ele
e ele não volta. Ou o saco plástico que eu dei de exemplo lá atrás. Você pega o saco plástico, você estica ele e ele não volta. Se você soltar, ele fica todo deformado. No caso do elástico de dinheiro, você estica o elástico de dinheiro, solta, ele volta ao formato original. Então a diferença de uma tinta realmente emborrachada, que realmente utiliza uma resina 100% acrílica, elastomérica, e uma outra tinta plastificada, que abusa dos plastificantes na fórmula, é justamente essa. Você não vai ter o efeito memória, que tem as tintas realmente elastoméricas, de expandir e retrair, tá? E outro ponto, esse plastificante aqui, esse aditivo plastificante aqui que foi colocado, depois de um tempo ele vai sendo eliminado da superfície, dentro de um ano e meio, essa tinta volta a ser uma tinta acrílica fosca normal, como qualquer outra tinta. Você perde o poder de elasticidade, automaticamente o problema das fissuras vai voltar, o problema da penetração de umidade vai voltar e assim por diante. Então fica ligado, novamente, dando a dica, fica ligado aí nas diferenças entre as tintas realmente elastoméricas e as tintas plastificantes, né? As tintas plastificadas. É muito fácil, né? Quando você vê uma propaganda de uma tinta que uma tinta elastomérica que o cara fala, ó, expande até 800 vezes. Nenhuma tinta elastomérica de verdade expande tanto assim. Na verdade, não precisa que ela expanda 80, 800, 600%, 500, 300%. Não tem essa necessidade. Se ela se expandir 100, 150% do seu tamanho, já é o suficiente. Então, se você vê alguma propaganda, algum teste, o cara esticando a tinta, a película da tinta de fora a fora, olha, isso aí é uma resina, normalmente isso é uma resina aditivada com plastificantes, né? O que é importante ver é se na propaganda aparece ela esticando e ela voltando ao tamanho original. Isso é que é importante. Quando você fala de uma tinta elastomérica, com resina, com polímero de elastômero propriamente dito, não, você tem aí uma expansão e você tem uma retração ao mesmo tamanho. E normalmente, como eu falei, uma tinta realmente elastomérica, ela não vai esticar a perder de vista, ela vai esticar um pouco e vai voltar. E de novo, não precisa fazer isso, tá? Ela não precisa ter esse poder de expansão extremamente grande, não tem essa necessidade, tá? Porque nenhuma parede vai expandir 600%, esquece isso. Ela expandindo aí 100, 150% já é mais do que suficiente para acompanhar os movimentos de fissura, tá bom? Bom, terminei o módulo 1, fica ligado aí, semana que vem a gente tem o segundo módulo para finalizar o treinamento aí a respeito das tintas, das diferenças de cada uma delas e como a gente utilizar, ok? Fica ligado aí na programação da TV Bellinzone, se inscreve no canal se você não é inscrito, chama os colegas aí para se inscreverem e acompanharem nossa programação, que é muito rica, muito material, toda semana material novo para você que é pintor, para você que é restaurador de piso, para você que é diarista, trabalha com limpeza, enfim. É um canal muito rico e muito bacana, com muita informação, tá bom? Fica ligado aí na programação e a gente se vê na semana que vem com o módulo 2 da PVA acrílica vinil. Acrílica ou emborrachada? Qual é a melhor, ok? A gente se vê lá. Obrigado e até a próxima.